Bom dia a todos. Eu me chamo Nerijane Monteiro, aluna do Prof. EPT, Campus João Pessoa, do Instituto Federal da Paraíba. Hoje, nós vamos discutir um pouco, dentro da disciplina de Teorias da Aprendizagem, as contribuições de Robert Gagne e seus estudos sobre a teoria da aprendizagem cumulativa. Vamos falar um pouco sobre a vida de Gagne. Gagne nasceu em 1916 nos Estados Unidos. Em 1940, tornou-se PhD em psicologia. Entre 1940 e 1949, ele atuou como professor universitário. Foi também diretor de pesquisa do Laboratório da Formação Aérea dos Estados Unidos e consultor do Departamento de Defesa. Em 1962, publicou um artigo intitulado Treinamento Militar e Princípios da Aprendizagem. Em 1968, publicou as famosas Hierarquias da Aprendizagem. Em 1972, Gagne fez a identificação das categorias de aprendizagem, onde ele defendia que a habilidade de cada um varia conforme a capacidade de cada um. Gagne faleceu em 2002. Pela sua aproximação com as ideias de Skinner, ele passou a ser considerado neo-behaviorista. Em suas pesquisas, ele se preocupa com a aplicação dos princípios da ciência da aprendizagem e os problemas práticos do ensino. O psicólogo Robert Gagne teve grande importância no desenvolvimento de conhecimentos que explicam e facilitam a aprendizagem. Foi um homem de visão, apesar de inicialmente não ter intenção nenhuma de criar uma nova teoria, mas apenas de reunir os principais pontos das diversas linhas de pensamento já existentes que retratavam os fenômenos da aprendizagem. Seu objetivo era produzir um conteúdo com as ideias fundamentais já desenvolvidas na área de ensino, facilitando assim o trabalho de todos os envolvidos com a educação. Porém, ele ganhou destaque ao propor e defender questões não aprofundadas por outros estudiosos da época. Um dos seus principais méritos foi a classificação dos tipos de habilidades humanas envolvidas no processo educacional e as conexões feitas com as funções sensoriais e de percepção dos alunos. Segundo Gagne, a aprendizagem é uma mudança de estado interior que se manifesta por meio da mudança do comportamento e na persistência dessa mudança. A aprendizagem ocorre principalmente na interação do sujeito com o seu meio físico, social e psicológico. Para Gagne, a aprendizagem depende de uma série de fatores externos que são projetados para estimular os processos internos de aprendizagem. E o professor é mais um desses fatores. Estímulos do ambiente, que ele chamava de insumos, seriam os responsáveis pela modificação do comportamento, o insumo ou output. Gagne vai além da abordagem behaviorista, pois não considera apenas o controle do comportamento por meio do estímulo-resposta, mas ele acredita que a aprendizagem se realiza dentro da cabeça do indivíduo. Vamos falar um pouco sobre os processos internos descritos por Gagne. Para ele, primeiro o sujeito, sempre em contato com o ambiente, recebe diversos estímulos que serão captados pelo seu sistema sensorial. Esses estímulos passarão por uma seleção e o que for identificado como necessário será transformado em um registro sensorial. Esses são os primeiros passos na percepção dos estímulos que serão recebidos pelo aluno. Convém observarmos
que as informações permanecem pouco tempo no registro sensorial e logo serão enviadas para a memória de curto prazo, em que é transformada em conceito. Nessa memória, o conceito fica por um lapso de tempo, podendo durar mais caso haja a repetição da informação. Com isso, é importante mostrar que repetir a informação e utilizar estratégias de recordação é muito necessário, pois o que está na memória de curto prazo e é lembrado e relembrado é transferido para a memória de longo prazo. É preciso trabalhar bem cada estímulo, cada representação e cada conceito envolvidos no processo de aprendizagem. É necessário também promover a geração de respostas, pois é esta resposta que mostrará se o aluno aprendeu ou não. Uma modificação no comportamento, um novo comportamento. O comportamento de executar o que foi aprendido. No slide anterior, nós falamos um pouco sobre os eventos internos que favorecem a aprendizagem. Agora, nós vamos conversar sobre os eventos externos. A série típica de eventos que acompanham um ato de aprendizagem pode, segundo Gagne, ser analisada através de 8 fases, cada uma das quais ele dá o nome e identifica o processo interno envolvido. A primeira fase é a fase de motivação, onde o professor deve estimular as expectativas nos alunos, pois estas constituem o centro das motivações. Como assim? Quando você for dar aula, é melhor que isso seja feito levando-se em consideração os contextos, reforços, os conhecimentos prévios dos alunos, informações anteriormente trabalhadas, os objetivos e êxitos esperados para o que está sendo ensinado. Esses elementos terão grande influência na forma como os estímulos serão percebidos e no momento da retenção da informação. Por consequência, também no resultado final, ou seja, na ação desenvolvida. Por exemplo, se você quer ensinar o aluno a realizar uma operação com raiz quadrada sem que ele tenha aprendido a somar, ele não vai sentir motivação, já que ele não tem o conhecimento prévio necessário. Ele não vai atingir o objetivo e não terá êxito na atividade. Por consequência, o contexto será desagradável e as informações armazenadas nas memórias provavelmente serão de que a matemática é chata e difícil. E é claro, a ação gerada será de conversar na aula, ficar disperso. Entre as expectativas do aluno, as principais são a de que pode aprender aquele assunto, a de que vai obter uma nota alta, a de que vai ser aprovado. Uma aula dada com respeito ao aluno, que consegue ser divertida e, por consequência, menos cansativa, trazendo clareza nas explicações, ativa a motivação do aprendiz. Trabalhando com base nas expectativas do aluno, o professor poderá passar para um outro momento, que seria a fase de apreensão, onde o professor deve chamar a atenção do aluno para certos aspectos do conteúdo. Nessa fase, estamos nos referindo às representações e os conceitos. Lembramos que uma aula divertida, lúdica, é mais fácil de aprender as informações. Após a apreensão, vem a fase da aquisição, onde o professor pode estimular ajudando o aluno a desenvolver seus próprios métodos de memorização e retomada da informação. Teremos uma conservação melhor do conteúdo na memória de longo prazo. A generalização da informação. O professor deve promover situações em que o aluno utilize o conhecimento armazenado em situações novas ou diferentes. Ou seja, ele faça a transferência do que foi aprendido para uma situação nova. A retroalimentação. Após a execução da tarefa ou da manifestação do conhecimento adquirido,
É função do professor comentar a resposta e aproveitar o momento para tocar nos pontos principais do conteúdo. Isso vai com certeza reforçar o aprendizado do aluno. Resultados da aprendizagem. A aprendizagem estabelece estados persistentes no aprendiz, que Gagne nomeia por capacidades. Ele propõe ainda que existem 5 categorias de capacidades humanas que podem ser aprendidas, o que se denominou também taxonomia dos tipos de aprendizagem. Para Gagne, os tipos existentes são informação verbal, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, atitudes e habilidades motoras. Agora, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Informação verbal é a base da nossa educação e consiste nas informações transmitidas de forma oral ou escrita. É por meio delas que acessamos de forma mais direta o conhecimento acumulado por nossa sociedade, trocamos informações com amigos, colegas, familiares, professores, dentro ou fora do contexto escolar. Habilidades intelectuais são as habilidades que a pessoa desenvolve de dominar os símbolos, as letras, os números, os desenhos e utilizá-los para compreender o mundo e responder a este mundo. O aluno aprende a somar, a transformar escritos em palavras, a promover reações químicas com a utilização dos símbolos. Estratégias cognitivas. São as estratégias que o aluno utiliza para aprender, uma vez que aprender tanto é uma habilidade intelectual quanto uma estratégia cognitiva. Elas mostram a melhor forma de dar atenção, captar, armazenar e transferir as informações. As atitudes são as ações direcionadas para uma atividade. No nosso caso, são as ações tomadas pelo aluno para favorecer o seu aprendizado. Espera-se que o aluno respeite as regras escolares, preste atenção às aulas, faça as atividades determinadas pelo professor, participe da aula com questionamentos e etc. Tais ações são observadas a partir de modelos, que pode ser o próprio professor, o colega, os pais, e são fundamentais para o bom resultado da aprendizagem. E, por fim, as habilidades motoras. São importantes para o ser humano, pois estão presentes na maior parte das atividades do nosso dia a dia. Podemos utilizá-las quando vamos à escola, quando nos sentamos, nos movimentamos, quando voltamos nossa atenção para a aula e ainda quando pegamos o lápis para escrever, para executar qualquer outra tarefa. É importante lembrar que as atividades devem ser adaptadas às condições motoras de cada aluno. No que se refere especificamente às habilidades intelectuais, Gagne defende que as habilidades mais complexas requerem aprendizagem prévia de habilidades mais simples, o que ele chamava de pré-requisitos imediatos, como a subida gradativa de uma escada, degrau por degrau. Quando se aprende algo aqui, para se aprofundar em algo mais complexo, o aluno deve ter realmente assimilado o conhecimento prévio, ter essa base bem fundamentada. Partindo sempre desse pressuposto de habilidades simples para habilidades complexas. Partindo dessa ideia de gradação de aprendizagem, do simples para o complexo, Gagne desenvolveu o que chamou de hierarquia dos tipos de aprendizagem, começando pela aprendizagem dos sinais, respostas que não se acham sob o controle voluntário, estímulo-reação, onde exigia a necessidade do estímulo apropriado, aprendizagem em cadeias,
cadeias de 2 ou mais conexões estímulo-resposta, associações verbais, um subtipo de aprendizagem de cadeias, as cadeias verbais, discriminações múltiplas, resposta diferente a cada elemento de um conjunto de estímulos, conceitos, que seriam respostas a uma classe de estímulos como a um todo, princípios, uma cadeia de conceitos, solução de problemas, elaboração de novos princípios que combinem outros com os já aprendidos. Tipos de habilidades intelectuais segundo Gagne. Discriminações. Seria a distinção entre uma característica de estimulação e outra, ou entre um símbolo e outro. Os conceitos. A identificação de uma classe de objetos, de qualidades, de objetos, de relações. As regras. Capacidades aprendidas tornam possível ao indivíduo fazer alguma coisa usando símbolos, como a língua e a matemática. E regras de ordem superior. Regras mais complexas, reunidas pela combinação de outras mais simples para a solução de problemas. Não há como falar sobre as implicações pedagógicas do cognitivismo sem nos referirmos aos trabalhos de Robert Gagne. Ele foi um psicólogo americano muito influente no campo da educação nas décadas de 1960 e 70 e suas principais obras são publicadas ainda hoje. Dê uma olhada. Inicialmente, os estudos de Gagne estavam relacionados ao behaviorismo, mas com o tempo ele passou a estudar também o cognitivismo. A grande herança deixada por esse autor foi justamente a capacidade de mesclar as principais contribuições behavioristas e cognitivistas para a educação. Gagne acredita que toda habilidade cognitiva de alto nível está assentada em outras habilidades cognitivas de nível mais baixo. Vejamos um exemplo. Capacidade de interpretar um texto complexo estaria assentada em várias outras habilidades mais simples. E para se chegar à habilidade de alto nível, seria necessário desenvolver antes essas habilidades mais simples. Essa compreensão de que existe uma hierarquia de habilidades deu origem a um método que ficou conhecido como análise de tarefa hierárquica, muito popular nos anos 1960 e que consistia no seguinte. Uma vez que o professor estabelecesse a habilidade cognitiva mais alta a ser desenvolvida pelos alunos, ele deveria diagnosticar quais habilidades de baixo nível seus estudantes já tinham e quais as habilidades de nível intermediário que ainda precisavam desenvolver. A partir desse diagnóstico, o professor deveria propor tarefas que auxiliassem os estudantes a irem desenvolvendo essas habilidades intermediárias que serviriam de base para a habilidade de mais alto nível. Mas como saber quais habilidades estavam faltando para se chegar à habilidade de alto nível? Bom, Gagne desenvolveu uma classificação que indicava exatamente quais habilidades mais simples estavam subordinadas às habilidades mais complexas. Então bastava o professor consultar essa classificação para saber o que estava faltando para que um estudante atingisse essa ou aquela habilidade de alto nível. Benjamin Bloom foi outro autor que desenvolveu um trabalho bastante semelhante. Ele criou a famosa taxonomia de Bloom. Tanto Bloom quanto Gagne propuseram uma hierarquia de habilidades e um conjunto de métodos para avaliá-las. Mas Gagne foi além e também propôs tarefas que ajudavam os professores a desenvolverem cada uma daquelas habilidades em seus alunos. Desde os anos 1960, algumas tecnologias de ensino vêm sendo desenvolvidas com base nessa compreensão de que aprendizagens mais complexas devem ser desenvolvidas a partir de aprendizagens mais simples.
Os tutoriais inteligentes são um exemplo disso. Veja só. Um sistema tutorial inteligente é um software educacional. Ele avalia o que o estudante já sabe sobre o assunto que será estudado. E, com base nesse diagnóstico, o software indica o que o estudante ainda precisa aprender e como esses conteúdos novos serão apresentados pelo software. Ou seja, ele implementa uma estratégia de ensino. Quer conhecer outras contribuições pedagógicas provenientes do cognitivismo? Basta rolar a página e acessar a apresentação interativa. Implicações educacionais da teoria de Gagne. Gagne descreveu 9 eventos instrucionais que considerou importantes para desenvolver cada um dos 5 diferentes resultados de aprendizagem. Esses eventos facilitam a ocorrência de toda a aprendizagem. Nas suas palavras, eles são as condições da aprendizagem. Deveriam servir a todos os professores como uma base para organizar a instrução, para selecionar os meios de ensino e para avaliar. A seguir, iremos conhecer cada um deles. Sequência de 9 eventos de instrução. A. Preparação. Ganhar a atenção do aluno. Por exemplo, fazendo uma pergunta provocatória, apresentando um fato real de interesse, colocando um problema que desperta o interesse imediato do aluno. 2. Descrever os objetivos. Mostrar o que o aluno vai aprender e como ele poderá utilizar o novo conhecimento que irá adquirir. 3. Estimular a conexão com o conhecimento anterior. Estimular a memória e as aprendizagens anteriores, fazer uma ligação com o que o aluno já sabe. Fase B, partindo para o desempenho. Primeiro, apresentar o material a ser aprendido, através de simulações, de demonstrações, trazer o material para o aluno pegar, ver, ter contato. 2. Orientar a aprendizagem, através da execução de parte da tarefa. O professor inicia a tarefa para o aluno dar continuidade. Assim ele pode sentir mais segurança. 3. Propiciar o desempenho. O professor deve criar situações, oferecendo condições para a aplicação do novo conhecimento. Então, eu estimulo criando uma situação onde ele possa aplicar a resolução do problema, aplicando o que ele realmente aprendeu, mostrando que ali ele aprendeu e pode executar a tarefa. E 4. Dar feedback. Informar de forma imediata se o aluno aplicou ou não corretamente os conhecimentos. É a famosa correção, né? Dizer se está certo, se está errado, onde errou, por que errou, para que ele possa ter consciência do processo de aprendizagem dele. Fase C. Transferência de conhecimento. Primeiro, avaliar o desempenho, através da aplicação de instrumentos de avaliação, para poder entender o grau de assimilação dos novos conhecimentos pelos alunos. Essa avaliação pode ser feita de diversos métodos. O importante é ter um resultado que nos mostre se o aluno aprendeu ou não o que foi transmitido, o que foi repassado, mediado e como aprendeu, né? O que é que falta para a gente poder avaliar também o processo de ensino. Se não aprendeu por quê? Qual foi a deficiência? E a generalização, aumentar a retenção e facilitar a transferência do conhecimento. Ou seja, fazer com que essa aplicação do conhecimento seja feita em situações diversas. Promover diversas situações onde ele possa aplicar aquele conhecimento, né? Trazendo novamente à memória essa informação.
Hola, ¿qué tal? Somos el equipo Artix, conformados por Mario Freno Ochoa y Salvador Román. Vamos a hablar de Gagné y las condiciones del aprendizaje. Para Gagné las condiciones son internas, que son las habilidades y capacidades del alumno, y las condiciones externas, que son las acciones del maestro en la instrucción. Las condiciones externas refuerzan a las condiciones internas. Algo importante para Gagné fue el conductismo, pues la importancia de los refuerzos y el análisis de las tareas es parte fundamental de su investigación. Cita mucho a Ausubel por la importancia del aprendizaje significativo y la creencia que es una motivación intrínseca. Para lograr ciertos resultados del aprendizaje es preciso conocer las condiciones internas que van a intervenir en el proceso y también las condiciones externas que van a favorecer el aprendizaje óptimo. En 8 sencillos pasos vamos a hablar a manera de receta las actividades internas del sujeto. 1. La motivación, que es el deseo que tiene el sujeto por alcanzar una meta, y la recompensa es el mismo resultado del aprendizaje, o sea, que es la información o la habilidad aprendida. El número 2 es la comprensión, que es el estímulo externo, no se percibe en su totalidad, selecciona algunos aspectos y depende de los intereses del momento. Pasamos a la 3, que es la adquisición, donde el individuo reconstruye la información recibida y luego la almacena en su memoria interna. El proceso de cifrado es personal y suele ser distinto para cada sujeto. La número 4 es la retención, que es la información que se almacena codificada en la memoria a largo plazo y está preparada para ser recuperada en cualquier momento. La número 5 es el recuerdo, ya que tienes la información retenida, puede ser recuperada también en cualquier momento. Pasamos al número 6, que es la generalización. Para Gagné es uno de los objetivos más importantes del aprendizaje, porque aplicas los conocimientos aprendidos, los recuerdas, hacia nuevas situaciones. La instrucción debe garantizar la recuperación en la mayor variedad posible de contextos. Después, el número 7, que es la ejecución. Es en la cual el sujeto ejecuta una respuesta de modo que pone en práctica todo lo aprendido. Es la manera de comprobar que el aprendizaje realmente es satisfactorio. Por último, pasamos al número 8, que es la retroalimentación. El profesor comprueba que el alumno ha adquirido cierto nivel de conocimiento o habilidad. El propio alumno lo percibe y si esta experiencia es recíproca, entonces se ha creado una motivación donde el sujeto recibe una recompensa como manera de feedback por parte de su maestro. Ahora vamos a las condiciones externas, que es el refuerzo. Primero, es necesario dirigir la investigación. Hay que motivar para que atienda y establecer los cambios en la entonación de la voz, los subrayados y negritas en los textos. Segundo refuerzo, informar al alumno del objetivo. Esa motivación responde a explicar qué pueden hacer una vez adquirido el aprendizaje. Tercero, estimular el recuerdo, que responde a la adquisición mediante comunicaciones útiles de los requisitos previos necesarios. Cuarto, presentar el estímulo, es decir, este responde al recuerdo y lo codifica de un modo diferente. Son igual de eficaces para todos los alumnos, por ello debe motivarse a los alumnos a elaborar sus propios esquemas que les faciliten la retención. El quinto sería la guía del aprendizaje, es responder a una generalización mediante la adquisición reforzada de transferencia y generalización del aprendizaje, proporcionando tareas de solución de problemas. Sexto, producir la actuación. Esto tiene que ver con la ejecución. Es la respuesta que el alumno irá planteando a cada una de las preguntas diferentes, pruebas escritas, entre otros. Séptimo, darle un valor a la actuación. En este evento entra la cuestión de la evaluación. El 8 sería proporcionar el feedback, que responde precisamente a la retroalimentación. Es importante decir que el alumno debe conocer con rapidez el resultado de su aprendizaje. Finalmente, número 9, promover la retención y fomentar la transparencia. Esto se refiere a la aplicación de lo aprendido en un diferente contexto y, por supuesto, a la solución de problemas.
Uma grande característica da ideia trazida por Gagne é o seu caráter não contraditório e sempre em busca de uma articulação. Da mesma forma, deve ser feito o planejamento do que vai ser ensinado. Dessas ideias surgiram 3 pressupostos básicos da sua teoria. Primeiro, devemos sempre partir de objetivos formulados de forma clara. A instrução deve ser direta e devemos estar atentos ao que pedimos. 2. Há uma necessidade de se seguir uma ordem no ensino, com a finalidade de potencializar o rendimento e o resultado proposto no objetivo. E 3. É necessário proporcionar condições para que se possa atingir os objetivos, considerando as características do aluno, as capacidades que serão utilizadas no processo, os pré-requisitos necessários, resultados concretos que se esperam da atividade e as condições de transferências de informação. Observamos aí diversos estímulos externos que irão interagir com as condições internas do aluno. Observando isso, Gagne parte da ideia de que a aprendizagem acontece através da interação do sujeito com o ambiente, tendo como representação a modificação do comportamento. Então você pode se perguntar, mas a teoria comportamental também vê as coisas dessa forma. Mas na teoria cumulativa há uma restrição. Gagne considerava de grande importância os processos mentais que acompanhavam essa modificação de comportamento. Ele nos mostra que o nosso mundo interno é estimulado pelo que acontece no mundo externo e que, com o passar do tempo e através da experiência adquirida pelo aluno, esses estímulos externos passam a ser proporcionados cada vez mais por eles mesmos. A teoria da aprendizagem cumulativa foi desenvolvida com o intuito de facilitar o acesso aos aspectos que envolvem a aprendizagem. Para Gagne, elas são as habilidades de aprendizagem, que nós já falamos aqui: informação verbal, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, atitudes e habilidades motoras. E as condições sensoriais e cognitivas do aluno que fazem a sua ligação com o ambiente: a visão, o tato, o olfato, a audição, o paladar e a memória. Nessa teoria, Gagne demonstra que para se aprender é necessária a existência de contextos externos associados a contextos internos. Ele nos mostra que os diversos estímulos do ambiente ativam o sistema sensorial, que envia a informação para a memória, onde ficarão em forma de conceitos. O resultado disto deverá gerar uma ação motora, um comportamento, que comprovará a ocorrência da aprendizagem. Em sala de aula, os principais estímulos do ambiente são gerados pelo professor. De forma breve, nós tentamos falar aqui sobre os principais pontos da teoria cumulativa da aprendizagem desenvolvida por Gagne e de que forma isso pode colaborar no trabalho do professor. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.